Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, meu nome é Jason, do curso de Biotecnologia, e agora eu vou apresentar aula para vocês sobre o tema de compostos heterociclos biologicamente importantes para a segunda nota da disciplina de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Luiz César Rodrigues. Então, começar, certo, falando um pouco sobre os compostos heterociclos em si. Então, um composto heterociclo é um composto que tem um anel, do qual faz parte pelo menos 2 tipos diferentes de átomos. É isso. Então, os compostos orgânicos heterocíclicos contêm no seu anel um ou mais átomos diferentes do carbono. Exemplo desses átomos são oxigênio, nitrogênio ou enxofre. Excluem-se dessa definição os compostos que sofrem a ruptura do anel mais facilmente, que eles possuem, portanto, anéis um tanto quanto estáveis, mais instáveis. Um exemplo disso vão ser os compostos epóxidos e os compostos anidrídos cíclicos, onde as suas reações vão se assemelhar bastante às de compostos acíclicos. Então, os heterociclos eles podem ser também anéis aromáticos simples ou anéis não aromáticos. Alguns exemplos são a peridina, como a gente já havia trabalhado anteriormente, a pirimidina e o dioxano. Nota-se também que os compostos como o ciclopropano, um anestésico com propriedades explosivas também, e o ciclohexano, que é um solvente, não são heterocíclicos, são meros cicloalcanos. O sufixo cíclico que eles possuem na sua nomenclatura significa uma estrutura em forma de anel, uma estrutura fechadinha, enquanto o hétero se refere a um átomo diferente do carbono, como já foi explicado anteriormente também aqui ainda agora. Os compostos heterocíclicos são aqueles que possuem no anel um elemento diferente do carbono, ou seja, um oxigênio, como já falei, um enxofre, um nitrogênio, sendo esses os mais comuns. Então, na natureza é possível encontrar inúmeros compostos heterocíclicos. Entretanto, é possível fazer um destaque para alguns carboidratos, algumas proteínas, que vão ser ali exemplos de heterocíclicos com grande importância na vida dos seres humanos. Entre esses seres vivos, os animais e os vegetais são, sem dúvida, os mais importantes da natureza, dos seres vivos. Um importante composto heterocíclico, que também é aromático, a gente pode trazer aqui a nicotina, que é um composto que ele está presente no cigarro, e é o grande responsável pelo vício e a dependência psicológica provocada pelo uso do cigarro. Outro composto também heterocíclico, a gente vai ter a clorofila, que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento das plantas de forma geral, que é a clorofila, que é importante, pois é aquela substância de coração verde que possui a capacidade de absorver o sol na região visível da planta, e sendo isso devido ao grande sistema conjugado que ela possui. Então, ali, quando os fótons da luz solar vão ser capturados pela clorofila, o vegetal vai passar a dispor daquela energia sob forma química, onde ele vai usar para reduzir o dióxido de carbono a carboidratos e oxidar a água e transformar em oxigênio para elas, que é o processo que a gente conhece como fotossíntese. Então, agora, explicado um pouco sobre os heterociclos, vamos falar agora sobre alguns específicos biologicamente importantes, certo? Entre eles a gente vai falar aqui a quinina, a antipirina, a prolina, o triptofano, a citosina, a timina, a vitamina B12 e a histidina. Iniciando com a quinina, onde o desenvolvimento de outros fármacos antimaláricos, tanto de origem sintética quanto naturais, como a cloroquina e a perimacrina, resultou na diminuição do uso farmacológico da quinina. No entanto, ela ainda é um fármaco mais eficiente contra a malária, que é produzida pelo Plasmodium falciparum. E a quinina é um alcaloide, onde ela vai possuir ali o gosto amargo, e vai ter funções antitérmicas também, antimaláricas e analgésicas. E ela é um estereoisômero da quinidina. E o sulfato que é extraído da quinidina é o quinino. Ela é um pó branco inodor e de sabor amargo, como já havia falado, que é uma substância utilizada no tratamento da malária, de arritmias cardíacas, além de ser um fármaco utilizado no flavonizante de alga tônica, que resulta na diminuição do uso farmacológico da quinina.
uma lenda que se diz a respeito dessa substância, não a respeito dela em si, mas do que ela promove, né? Que é uma lenda espanhola que diz que um soldado quando estava sofrendo ali de malária, no meio da selva, que ele estava ali no chão e foi beber uma água que estava meio suja, meio turva, amarronzada, de uma pequena lagoa, onde tinham algumas árvores dentro daquela água, embebidas daquela água, árvores de quinina, que haviam caído ali. Então ele foi dormir após tomar dessa água e quando acordou, a febre tinha desaparecido. Então o soldado concluiu que aquela água foi responsável pela cura dele, né? Então ele espalhou que tinha um tipo de chá feito do tronco da casca das árvores embebidas naquela água. Impressionado com aquilo, ele foi e espalhou a notícia para toda a região. E assim ficou conhecida essa lenda. Outra também que existe, que é de índios que observavam os animais doentes que bebiam águas nas lagoas, onde havia sempre ali a presença das árvores de quinina. Onde sempre tinha árvore de quinina, um animal que aparentemente estava doente, ele ia lá, bebia daquela água, porque ele já conseguia entender e associar. Prosseguindo, a gente tem a antipirina, que este é um composto que pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como fenilpirazol, que são compostos contendo um esqueleto de fenilpirazol, que consiste em um pirazol ligado a um grupo fenil, como o próprio nome já está auto-explicando. Ele é um analgésico e um antipirético, que foi administrado por via oral e como gotas para os ouvidos também. E a antipirina ela é frequentemente utilizada para testar os efeitos de outros tipos de drogas, outras substâncias farmacológicas ou até mesmo doenças nas enzimas metabolizadoras desses fármacos presentes no fígado. Então acredita-se que a antipirina atue principalmente no sistema nervoso central, justamente pela questão de ser analgésico, né, aumentando o limiar da dor pela inibição das isoformas das enzimas ciclooxigenases, COX-1, COX-2 e 3, envolvidos ali na síntese das prostaglandinas. Um pouco sobre a farmacocinética, né, de como é induzido isso no organismo, que ele entra por via intravenosa, é aplicado por via intravenosa e são obtidos altos níveis plasmáticos e seus efeitos podem se iniciar ali após 30 minutos até 1 hora e podem durar até 6 horas. E a metabolização é hepática e dentre os metabólicos de antipirina que estão presentes no remédio da dipirona, né, que a gente conhece, a tão conhecida dipirona, a gente tem ali o 4-metilaminoantipirina, como está aí na imagem, o 4-metilaminopirina, 4-aminopirina, a 4-acetilaminopirina e a 4-formilaminopirina. Aí tá a sigla delas, né, para caso apareça novamente, só dizer a sigla. E os seus efeitos analgésicos estão correlacionados com as concentrações dos metabólitos ativos, principalmente do MAA e do AA, dos primeiros que a gente citou. E eles são excretados pela via renal. Eles saem na urina. Então, prosseguindo, nosso próximo metalociclo biologicamente importante, a gente tem a prolina, onde a abreviação você pode usar tanto o PRO quanto o próprio P, mas aí o P pode se confundir com fosfato, né? Enfim, o PRO mesmo. É um dos 20 aminoácidos codificados pelo DNA que a gente conhece e constituintes de proteínas, né? Aminoácidos proteínas. Os códons que produzem ela, que a codificam, né? Citosina, citosina, uracilo, citosina, 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 adenina, citosina, citosina, guanina. E é um aminoácido não essencial, uma vez que ele é sintetizado pelo nosso próprio corpo, né? Então, o nosso próprio organismo já vai e faz ele. É o único aminoácido proteogênico onde ele vai possuir uma cadeia lateral cíclica, onde o azoto do grupo amina, que a gente está vendo ali, ele está ligado a 2 grupos alquilo, fazendo desta uma amina secundária. É um aminoácido que apresenta 2 estereoisómeros, no entanto, a forma mais comum é a forma L, a qual está apresentada aqui. A sua estrutura cíclica, ela característica faz com que apresente um ângulo diédrico φ, esse símbolo, de aproximadamente menos 60 graus, fazendo com uma conformação excepcionalmente rígida nela, mais ajustada, cíclica, também rígida, né, com mais firmeza, em comparação com os restantes aminoácidos proteogênicos, ela é um pouco mais rígida, mais estruturada.
Assim, a prolina ela vai apresentar uma menor variação da entropia, já que ela é mais estável, quando a sua incorporação em proteínas. O que faz com que ela vai ter ali uma elevada prevalência nas proteínas dos organismos termofílicos. Vai estar mais presente, né? Muito mais presente. Dando continuidade, a gente vai ter agora o triptofano, certo? Onde ele possui um anel indólico ligado a um grupo metil. A cadeia lateral indol incomum do triptofano é também um núcleo de importantes neurotransmissor da serotonina, o que é biosintetizado a partir do triptofano. A partir dele a gente tem a serotonina. É um dos aminoácidos codificados pelo código genético, sendo, portanto, um dos componentes das proteínas dos seres vivos. É um aminoácido aromático essencial para a nutrição humana. E ele é um dos 20 aminoácidos que a gente já viu lá, que assim como a prolina, sintetizados pelo nosso DNA, certo? Pelo nosso código genético. O triptofano vem antes da serotonina, quer dizer que a serotonina é gerada a partir com base no triptofano. Estudos efetuados indicam também que o triptofano é uma substância responsável pela promoção da sensação de bem-estar. Como a gente sabe que a serotonina é também responsável por essa sensação, então se a prolina ela deriva do triptofano, nada mais justo do que assimilar que o triptofano também gera essa sensação na gente. E o triptofano absorve luz ultravioleta. Quer dizer que na presença de luz ultravioleta ele pode ali ficar fosforescente. A porção aromática do triptofano ele vai servir como um marcador ultravioleta para a detecção desses aminoácidos tanto da forma separada ou incorporada em proteínas e enzimas através da espectrofotometria usando luz ultravioleta. E ele vai representar cerca de 1% de todos os aminoácidos das proteínas do nosso organismo, que é o mais raro dos aminoácidos na sequência primária das nossas proteínas. Belezinha? Continuando, a gente vai ter também a citosina, que é uma base nitrogenada, certo? Derivada do aminoácido da pirimidina, sendo uma das 4 bases que compõem o código genético do DNA e RNA. Das 4 não, das 5, perdão. Que a gente tem lá a adenina, uracila, citosina, timina e guanina. A formação da citosina é derivada da pirimidina a partir de um anel aromático heterocíclico, além de 2 substituintes que se ligam. Além disso, devido ao seu poder de ser alterada, ela vai poder ali transportar informações epigenéticas, que são informações extras que ajudam ali, ajudam ou vão potencializar ou vão inibir os genes, que vão ser passados. A citosina também, quando é encontrada no DNA, ela vai estar sempre em pares com a guanina, como a gente já aprendeu lá no ensino médio, perdão. A citosina vai ligar na guanina, As outras 2 bases são a acetina e a timina. Além disso, ela também é uma das 5 bases nitrogenadas, como já havia falado. Possui 3 partes, açúcar de 5 carbonos, base orgânica e um grupo fosfato. Como a gente pode ver aqui. Possui o açúcar, Enfim, é isso aí. Passando, a gente vai ter a timina, certinho, que é uma das 4 bases nitrogenadas também, que a gente já citou anteriormente quando falou da citosina. Foi ser encontrada no DNA, assim como na adenina, citosina e guanina. É a única base nitrogenada que existe apenas no DNA, pois no RNA a timina vai ser trocada pela uracila, certo? E no emparelhamento de base de Watson-Crick, ela forma 2 pontes de hidrogênio com uma adenina, certo? Também conhecida de 5-metiluracil, é uma pirimidina nucleobase, e o seu nome pela IUPAC é 5-metilpirimidine 2,4-dione. Belezinha? Só isso mesmo sobre a timina, que a gente já sabe. Só por ela fazer parte ali das bases nitrogenadas, ela já é de extrema importância para a gente. Seguindo, a gente vai ter a vitamina B12, que é a maior e mais complexa vitamina de todo o complexo B, certo? E é também a única que possui um íon metálico, que é o cobalto, formado pelos vitâmeros cianocobalamina, hidrocobalamina e metilcobalamina, certo? Funciona como uma coenzima para 2 enzimas, principalmente a metionasintaxe e para a L-metilmalonil-CoA mutase, certo? No primeiro caso, da metionasintaxe, que é uma enzima necessária para a síntese
da metiona a partir das homocisteínas. Por sua vez, a metiona é importante para formar o grupo de enzimas doadoras do grupo metil, importante para a modulação da expressão gênica e também proteica. Além disso, o acúmulo de homocisteínas no organismo pode acarretar doenças cardiovasculares. Nesse segundo caso, da metilmalonil-coamutase, que é a enzima responsável pela conversão dela em succinil-CoA, que é importante substrato no ciclo do ácido cítrico, na síntese do ácido cítrico. E esse succinil-CoA é essencial na geração de energia através de lipídios e proteínas, além de ser essencial para a síntese da hemoglobina presente nas hemácias. Dando sequência nos nossos heterocíclicos biologicamente importantes, a gente vai ter a histidina. Por último, mas não é importante, a histidina, que ela é essencial para produzir a histamina, certo? Um neurotransmissor vital para a resposta imune, aquela, além de atuar na digestão, nas funções sexuais e nos ciclos do sono. A histamina ali que está presente nos nossos movimentos voluntários, movimento de medo, movimento de reações automáticas, reações naturais, certo? Ele é fundamental para manter a barreira que protege os neutrones, que é a barreira a bainha de mielina, como a gente já vê em outras disciplinas também, né? Bioquímica. Que eu estou gravando aqui. E também a histidina é um dos aminoácidos básicos em relação ao pH, devido à sua cadeia lateral aromática de azoto heterocíclico. Este aminoácido ele é metabolizado bioquimicamente no neurotransmissor histamina, e o conjunto de genes que vai para ali produzir as enzimas responsáveis pela biossíntese da histidina é controlado pelo operon histidino. A interrupção da biossíntese da histidina em algumas bactérias é a base do famoso teste AMES, utilizado ali para verificar a mutagenibilidade de vários agentes químicos. Então é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou, fui.